A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você nessa hora a se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler aqui o texto da palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículo de número 42. É um texto muito conhecido dos irmãos. Os irmãos são bons assíduos, leitores da palavra de Deus. E eu quero relembrá-lo esse texto nessa noite. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Somente até aí, amém? Pode se assentar. Você que está com o seu caderno de anotação, se alguém puder desligar esse ventilador aqui, seria uma bênção. Muito obrigado. Se você tiver com o seu caderno de anotação, seu smartphone, seu tablet, é bom você anotar essa palavra. Você que já está escalado, para ministrar compartilhamento da palavra na célula, vai ser uma bênção. Deus vai usar você lá. Amém? Então fique atento àquilo que aquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus, e você também que está acompanhando essa ministração pela internet. Olha só, nós precisamos de uma palavra que transforme a nossa vida, e a palavra de Deus, ela é a única que transforma. Você pode pegar toda a pós-modernidade que existe, você pode pegar toda a tecnologia que existe na Terra, e fora dela, você pode pegar tudo. Nada vai conseguir mudar a vida de um homem e de uma mulher. Nada. Só a palavra de Deus consegue transformar e mudar a história da vida de um homem e de uma mulher. Você pode ter os melhores cursos disponíveis no Brasil, no mundo, no exterior. Você pode ter o celular mais avançado. Você pode fazer parte da melhor equipe pós-moderna dessa terra. Você pode aplicar os melhores conhecimentos, ainda não pode transformar a vida de um homem e de uma mulher, na qual realmente eles precisam de transformação, que é a salvação em Cristo Jesus, que é mudar a história. Estava vendo Joseni ministrando a palavra aqui, e tudo que ele disse é verdade. Eu vi ele chegando aqui na igreja, eu vi todo o processo de transformação acontecendo na vida dele, e nenhum homem pôde mudar a história dele, somente a palavra de Deus. Somente Jesus pode mudar a vida das pessoas. Ninguém mais pode fazer isso. Ainda que eu me esforce muito, ainda que os pastores se esforcem muito, quem pode fazer é Jesus. Ele é o único, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E aí, lendo esse texto, essa palavra, nós vemos aqui em Atos 2, 42 a 47, que nós podemos, que essa palavra apenas trata de uma receita. Quem já fez uma receita de bolo aqui? Você vai lá no Google, dá um Google, E aí você vai lá na receita e faz o bolo direitinho, e sai bonitinho, Maravilhoso. Às vezes a gente lê esse texto aqui da palavra de Deus, e a gente acha que para ser bem sucedido é só seguir um roteiro ali bem bonitinho, que vai sair um prato maravilhoso, E aí é interessante que quando a gente lê esse texto, é um texto onde qualquer pastor gostaria de pastorear uma igreja assim. Eu gostaria de pastorear uma igreja assim. Talvez você gostaria de ser um membro de uma igreja assim. E começou lá em Atos 2:42. Então todo membro gostaria, que quer fazer parte de uma igreja assim. E aí, por quê, pastor? Porque essa igreja de Atos 2:42, ela tinha o poder do Espírito Santo. Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha ou não tinha, irmãos?
O pregador estava pregando aqui, ó, em Atos, o apóstolo Pedro pregando, e 5.000 pessoas antes dele entregar a palavra, falou assim, ó, não precisa fazer apelo não, nós já queremos entregar a vida para Jesus. O que a gente tem que fazer, apóstolo Pedro? Ele falou, é só se arrepender. Então eles se arrependeram, crendo, e ali veio o batismo com o Espírito Santo nele, na vida deles, né? E a igreja cresceu de 120, foi para 5.000, e depois você pode imaginar o número, porque a Bíblia diz que no começo o Senhor, como nós lemos no texto, Ele ia acrescentando os que iam sendo salvos, mas depois no capítulo 2, 3, 4, até o 6 em diante, já não era mais acrescentar, você não vai ouvir a palavra acrescentar, você vai ouvir a palavra multiplicação. A igreja já estava se multiplicando, já não estavam sendo acrescentados mais os que iam sendo salvos, mas ela estava se multiplicando grandiosamente, sabe por quê? Porque veio uma grande perseguição, e eles viveram um tempo de unidade, e nesse tempo de unidade, a igreja se espalhou durante toda Roma, Ásia, Europa, Oceania, América, e chegou até a mim, e chegou até você, aleluia! Glória a Deus! Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem de o poder da igreja que vive a unidade. Já começando pelo exemplo da igreja de Atos. Então ali tinha o poder do Espírito Santo. Ali tinha bons pregadores, eles pregavam a palavra de Deus. Ou seja, tinha uma boa liderança, tinha uma boa palavra, era uma igreja de oração, amém, irmãos? Era uma igreja dependente do Espírito Santo. Como a igreja de hoje, uma igreja que ora. Nós temos uma igreja de oração, temos ou não temos, irmãos? Temos uma igreja que tem boa palavra, que tem a boa liderança. Nós temos uma igreja que tem o poder do Espírito Santo. Nós temos reuniões no templo como essa maravilhosa. Nós temos reuniões nos lares, nos grupos pequenos, onde tivemos, né? Os adolescentes, tivemos os jovens. Durante a semana também tivemos nossos grupos pequenos. E lá também tinha, a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes, unidos, no templo e nas casas. Interessante que isso também está acontecendo conosco. E a Bíblia diz que eles tinham humildade e singeleza de coração. E isso deve estar em nós como igreja do Senhor, na igreja local aqui, BN Renovo, CPA, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Então a igreja primitiva possuía tudo isso. Eles estudavam a palavra, o texto diz que eles louvavam com fervor. Louvavam com fervor, amavam estar juntos. A Bíblia diz que eles estavam unidos num só propósito. No entanto, mesmo tendo todos esses ingredientes, uma igreja pode não funcionar. Sabia disso? Uma igreja pode não funcionar. Podemos ter uma pregação eficiente, maravilhosa, cheia do Espírito Santo, dependente de Deus. Podemos ter ensinos poderosíssimos que são pautados na palavra da verdade, jamais em poderes místicos e fábulas. Nós podemos ter uma igreja que tem um louvor poderoso, excelente, e ainda assim a igreja pode não impactar o mundo. Uma igreja pode permanecer só naquele lugar, pequeno, ali naquele lugar, naquele ambiente, e ela pode não impactar o mundo. Sabe por quê? Eu fico pensando, e quando eu comecei a ler e a escrever essa palavra, eu comecei a entrar em pânico comigo mesmo, um pânico muito bom comigo mesmo. Porque a Bíblia diz, olha, ide por todas as nações e fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, o Senhor não deu limite para nós, mas muitas vezes nós não estamos começando nem pelos nossos vizinhos, nem pelos nossos parentes, nem pela nossa rua, nem pelo nosso bairro, nem pela nossa cidade, quanto mais pelas nações, quanto mais pelo Brasil, mas o Senhor não deixou limite para nós. Então eu quero dizer algo para você, pense grande nessa noite. Pense grande nessa noite, comece ganhando as pessoas da sua rua, do seu bairro, da sua casa, da sua família, mas pense nos confins da terra. Pense nos confins da terra, porque esse é o poder de Deus para todos nós. Então essa igreja tinha todos esses elementos. Ela tinha oportunidade para impactar o mundo, e de fato ela fez. Por quê? Porque além de ter tudo isso, todo esse ensinamento, além de ter toda essa estrutura para que uma igreja pudesse funcionar, eles começaram a causar um impacto tão poderoso, porque a igreja começou a uma grande perseguição. Na vida dos profetas, na vida dos discípulos, e eles começaram a se espalhar e foram para muitos lugares do mundo, e começaram a anunciar o reino de Deus e a sua vinda. E a igreja naquela época começou a cumprir o propósito. E você sabe por quê? Eles cumpriram um propósito porque eles entenderam, compreenderam
e começaram a praticar o ingrediente essencial da igreja, que chama-se unidade. Diga comigo, unidade é o ingrediente essencial para a igreja. A igreja pode ter todos esses atributos. E é interessante porque nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas querem crescer e nós também queremos crescer e vamos crescer no nome de Jesus, amém, irmãos? Nós vamos crescer, e aí às vezes nós vamos em busca de uma ferramenta, um modelo celular, vamos em busca de uma banda excelente, vamos fazer uma banda excelente, um ministério de louvor excelente. Olha, nós vamos ter todos os nossos pastores fortes na palavra. Olha, nós vamos ter uma igreja de oração, nós vamos ter uma igreja de intercessão, nós vamos ter uma igreja de adoração. Mas por que parece que algumas igrejas estão estagnadas? Por que algumas estão paradas? Porque elas não estão praticando o segredo da igreja primitiva. Então Atos 2, como disse para você, começa apenas com 120 membros. Você consegue imaginar a igreja de Atos 2 com 120 membros? Bem pequenininha. A igreja das 100 ovelhas, já começou assim. E a igreja cresce para 3.000 no mesmo capítulo de Atos 2. E aí o apóstolo Pedro prega, vai para mais de 5.000 pessoas, e já no capítulo 16, o evangelho já está chegando a Roma, as autoridades que não mereciam ouvir a palavra, que estavam perseguindo os crentes, mas a palavra chegou até eles. Sabe por quê? Porque o povo estava unido na pregação do evangelho, o povo estava unido em ir em todas as nações, não importa se tivesse que pagar com a vida. Eles fizeram um compromisso com Jesus. Jesus os ensinou, os enviou, deu poder, deu autoridade, disse para eles: vão e testemunhem. E eles foram e testemunharam, e ouviram com carinho, ouviram com atenção, ouviram recebendo a admoestação. Então, como isso foi possível para eles, pastor? A resposta está na unidade. É quando você ouve algo bem capta bem aquilo que você está ouvindo, aquela direção que Deus está dando, então você vai e faz exatamente aquilo que precisa ser feito, e não aquilo que você gostaria de fazer. Porque se eu estivesse no lugar dos discípulos, e talvez no lugar do apóstolo Paulo, e o Senhor dissesse: você vai até lá, e você vai pregar para essas autoridades que muitas vezes são maldosas, eu ia dizer assim: não vou não, não vou não. Não é verdade? Muitas vezes a gente não quer ir mesmo, a gente não quer ir mesmo. Mas o apóstolo Paulo já disse assim: olha, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então ele sabia que ele ia ser preso, ele sabia que ia ser maltratado, ele sabia que ele ia ser surrupiado, ele sabia que ia passar até chegar o momento de ser condenado à decapitação. Ele perdeu a sua cabeça por pregar o evangelho e cumprir a vontade de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Qual é o impacto da unidade, pastor? A igreja primitiva não cresceu por causa dos templos que muitas vezes foram inventados na época. E é um invento muito bom, porque nós precisamos estar no templo e nas casas e estar na palavra de Deus. Não cresceu por causa do louvor e dos milagres. Ela cresceu porque os crentes decidiram que nada ia separá-los. Ainda que um fosse para a Oceania, ainda que o outro fosse para a Europa, ainda que o outro fosse para a América, ainda que o outro fosse para o lado do Japão, para os Emirados Árabes, eles estavam unidos num só propósito: anunciar o evangelho. Eles estavam longe, mas estavam unidos num só propósito. Aleluia! Então eles estavam juntos. O texto diz aqui que nós acabamos de ler, que eles estavam juntos. Eles estavam juntos em todos os propósitos. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Eles faziam tudo da mesma forma, do mesmo jeito. Você pode entender isso? Você pode compreender isso? Era a mesma coisa que talvez o pastor Domingo chegasse aqui e falasse: irmãos, olha, na conferência de intercessão vai vir todo mundo de camisa preta. Ninguém é para vir com camiseta branca, e chega todo mundo de camisa preta. Aleluia! Glória a Deus. Então, por quê? Porque eles tinham tudo em comum, eles estavam unidos de alma e de propósito. Era muito mais do que vestir uma camisa, era entregar o seu próprio corpo para a obra de Deus, para ser usado, quem sabe de ser até morto, ao pregar o evangelho. Eles davam uns aos outros, né? A Bíblia diz que eles
compartilhavam até entre si, eles vendiam seus bens e davam para o outro que estava precisando. Olha que igreja maravilhosa, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que eles caminhavam sem divisões. Sem divisões, não tinha negócio, um é de Paulo, outro de apóstolo, outro é de Pedro, outro é de José, outro é de João, não tinha isso. Todo mundo era de Jesus. Eles entenderam a mensagem e nós precisamos caminhar, porque nós nascemos dele, caminhamos por ele, e quando morrermos nessa vida física, vamos voltar para ele, então tudo é para ele. E eles entenderam essa mensagem, então eles caminhavam sem divisão. E aí eu quero entrar aqui para que você possa entender, sabe por quê? Porque essa igreja não era fácil de pastorear. Essa igreja, ela tinha judeus, ela tinha gregos, e ela tinha muitos estrangeiros. Era uma igreja que tinha todo tipo de pessoa, todo tipo de idioma, tinha todo tipo de cultura, tinha todo tipo de ensinamento, tinha todo tipo de pessoas diferentes. E se você começar a ler sobre esta igreja, naquilo que os historiadores mostram, você vai ver que era um grupo historicamente separados. Historicamente separados, eles jamais podiam se unir. Mas quando um grego chega, entrega a vida para Jesus. Quando um judeu chega, entrega a vida para Jesus. Quando um estrangeiro chega, ele entrega a vida para Jesus. E ele diz, o judeu já não mora mais em mim, o grego já não mora mais em mim, o estrangeiro já não mora mais em mim, a minha cidade, o meu país já não mora mais em mim, mas Cristo vive em mim. E por esse Cristo, e por essa visão, e por essa igreja, e por esse pastor, e por essa liderança, eu vou caminhar na unidade. E essa unidade, no meio dos judeus, gregos e estrangeiros, gerou um poder irresistível. E essa igreja prosperou, e caminhou, e alcançou o mundo inteiro, inclusive eu e você, e vai alcançar toda a sua família, todos os filhos. Se você recebe, levanta a sua mão e dá um glória a Deus, meu irmão. Sabe, nós podemos estar juntos sem estar unidos. Sabia disso? Nós podemos estar juntos sem estar unidos. Vem aqui, pastor José David, quero fazer uma dinâmica aqui. Vem aqui, pastor, o senhor mesmo. Unido. Aqui, como o pastor disse, já é proibido ser feio. Todo mundo aqui é bom e bonito, amém, irmãos? Todo mundo é bom e bonito. Você sabia que duas pessoas, elas podem estar juntos sem estar unidos? O pastor Josinei está malhando bastante, eu não estou malhando ainda. Mas eu tenho um pouquinho de força, né, pastor? Olha, presta bem atenção. Duas pessoas, dois crentes, dois pastores, dois líderes, dois cristãos, eles podem estar no mesmo lugar, sem ter a mesma visão. Sabe, quando Deus fala com o ungido do Senhor, e o ungido do Senhor aqui nessa igreja é o pastor Domingos, e o pastor Domingos diz, gente, vamos por aqui, vamos caminhar por aqui, vamos caminhar por aqui. E aí o pastor Domingos diz assim, vocês vão para essa direção. E aí, na hora que ele direciona algo para nós, o que acontece? O pastor Joseni vai para um lado e eu vou para o outro. Vai lá, pastor, bora para a direção lá que o pastor Domingos disse para a gente, pastor. Não, pastor, não é para lá, é para lá, pastor, é para lá. Preste bem atenção, preste bem atenção. A igreja fica parada. Ela fica parada, ela não consegue se movimentar para o rumo da direção. Quando não há unidade, quando não há o mesmo pensamento, quando não há o mesmo propósito, o mesmo coração, quando não está olhando para o mesmo objetivo, seguindo aquilo que precisa ser seguido, ela não sai do lugar. O Joseni vai para lá e eu vou para cá e a gente não sai do lugar. Sabe por quê? Porque a gente fica medindo forças. Obrigado, pastor, o senhor está forte mesmo, hein? Glória a Deus, eu tentei, mas não deu certo. Olha só, dois crentes podem estar na mesma igreja, mas puxando em direções opostas, com visões diferentes, porque a gente é cheio de eu sei, tá? A gente é cheio de conceitos, a gente é cheio de aprendizados, e muitas vezes nós não queremos abrir mão daquilo que aprendemos, sabe? Mas lendo esse texto e chorando essa semana, já várias semanas eu estou chorando esse texto, e eu cheguei à conclusão que sem concordância não há poder. Sem concordância não há poder. E qual é o perigo da falta de unidade, pastor? Desde Gênesis, o livro do início, já dá o exemplo para nós. Nós vamos ver o poder da unidade na Torre de Babel. Deus disse assim, nada vai impedir eles, porque eles são um. O homem, Nimrod, resolveu construir uma torre para se chegar perto dos céus, se chegar acima da presença do Todo-Poderoso.
E sabe o que diz o texto da palavra? Que Deus teve que descer para ir lá ver isso pessoalmente acontecendo. Sabe por quê? Porque estava acontecendo. Estava acontecendo, e ele ficou admirado. Olha, ninguém poderá impedi-los. Quem era o único que poderia impedi-los, irmãos? Era o próprio Deus. Então ele vem ali naquele momento, e ali inicia-se os idiomas, né? E eles começam a falar línguas diferentes. O Senhor traz ali aquele nobre e poder, né? Mostra o seu nobre poder ali. E ali ele começa a ver confusão de línguas. Eles não começaram a entender mais nada. E eles não conseguiram construir essa torre. O Senhor teve que mudar a forma de falar dos seres humanos para que eles não conseguissem construir o que eles queriam construir. Sabe por quê? Porque o que eles queriam construir, a Bíblia diz que eles foram dispersos. Sabe por que eles foram dispersos? Porque eles não queriam dar glória a Deus, eles queriam dar glória ao homem mesmo, que conseguiu construir a Torre de Babel. Por isso o Senhor os dispersou. Então nós temos que entender que nós não estamos aqui para construir pequenas torres de Babel. Nós estamos aqui para seguir os projetos de Deus. Então Deus não trabalha com visões individuais, Ele dá uma visão para toda a igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações, sejam unânimes, participe de tudo na sua igreja. É assim que funciona. Então quando nós temos uma visão aqui na igreja local, então nós abraçamos essa visão, então ela cresce e ela começa a impactar. E ela começa a impactar igrejas, cidades locais, começa a impactar nações, impactar países. Então, antes, por exemplo, nós começamos bem pequenininho também. Nossa história, nossa igreja começou bem pequenininho, tá? Mas hoje nós crescemos e nós decidimos seguir a visão, né? Que é a visão de grupos pequenos, que é a visão de ganhar almas, de fazer discípulos, que é servir na igreja, que é de verdade servir de todo o coração, de participar daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, os líderes só são fortes quando a igreja decide segui-los e apoiá-los. É assim que acontece. E olha que nós temos líderes fortes aqui. Nós temos pessoas que trabalham e trabalham muito. Nosso pastor trabalha muito. Os pastores aqui trabalham, líderes trabalham, todos nós trabalhamos. Mas uma coisa é certa, nós precisamos caminhar no propósito da unidade. Aleluia! Sem unidade não tem como nós perseverarmos. Sem concordância nós vamos perder poder. É como você soltar uma pipa. Você solta uma pipa, daqui a pouco você tem que recolher ela toda de novo. Ela toda de novo. Parece que volta lá no ponto. Parece que o Senhor está dizendo assim: olha, eu tenho uma visão para vocês, comece a obedecer de novo. Já aconteceu com você, quando parece que você tem que fazer um negócio, você não faz, parece que Deus volta e coloca você lá no ponto A de novo, para você chegar no ponto YZ. É assim que acontece conosco. E aí eu quero citar um exemplo aqui de Gideão. Quem já leu a história de Gideão aí? Eita, glória a Deus, hein? A história de Gideão é uma história de unidade que gerou vitória. Juízes capítulo 7, vamos abrir lá a Bíblia? Abre aí a palavra de Deus aí, Juízes capítulo 7. Sabe o que aconteceu com a nação de Israel? Ela estava humilhada pelos amalequitas. Era o que Gideão estava vendo. Ela estava humilhada pelos amalequitas. E ele começou a ficar com uma indignação santa. E ali no capítulo 2, 3 de Juízes, você vai ver ali Gideão começando a liderar uma transformação. Porque um líder é assim, ele não pode ver algo que não está funcionando, ele quer que aquilo funcione. Então começa uma indignação santa ali, e ele, com a graça de Deus, começa a ter um relacionamento com Deus, e Deus fala com ele, e Deus escolhe ele, e ele pega a mão no arado para que essa transformação acontecesse. E aí, o texto diz que o Senhor ia fazer com que Gideão derrotasse os seus inimigos, e o número dos seus inimigos eram 500 mil. Diga comigo assim, 500 mil. Fala para o seu irmão, 500 mil não é 5. E aí o texto diz que Gideão começou com 32 mil soldados. Gideão olhou, fez uma pesquisa lá, falou: rapaz, tem soldado, hein? Tem 32 mil. 32 mil. E aí tem vezes que a gente acha que está abafando, não é? A gente dá um cálculo assim, fala: meu Deus, olha, vai dar certo, hein? Com esse número aí vai ser poderoso. Mas a palavra de Deus é tudo diferente. Quando você lê a Bíblia, você entende isso. E aí está dizendo que o texto no versículo 2 diz assim,
que o Senhor disse a Gideão, olha só, eles estavam tendo um relacionamento profundo: é demais o povo que está com você, Gideão. 32 mil é muita gente, Gideão, é muita gente. E aí sabe o que Deus faz com Gideão? Deus reduz aqueles 32 mil para 10 mil. Para 10 mil, Juízes capítulo 7, versículo 3, o Senhor diz assim: portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Foi o que o Senhor direcionou para Gideão, e Gideão passou para aquelas pessoas. E sabe o que aconteceu? 20 mil foram embora com medo. Foram embora, cerca de 20 mil pessoas foram embora, sabe por quê? Porque estavam com medo dos inimigos, dos 500 mil. Eles sabiam o número da batalha, mas eles estavam olhando só para o número. Eles não estavam olhando para o Senhor, o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, aquele que a Bíblia diz que é o Senhor dos exércitos. Ele é o comandante-chefe do exército celestial, é o Senhor, o Deus Yahvé. Mas mesmo assim eles se deram o luxo de ficar com medo. Sabe, eu fico pensando que quando Deus começa a reduzir de 32 para 10 mil, e depois 20 mil foram embora com medo, eu fiquei pensando, com Deus, mais é menos. O menos é mais, aliás. Com Deus o menos é mais. Sabe por quê? Porque depois de que essas pessoas foram embora, o Senhor leva essas pessoas para 300, cai para 300 pessoas, 300, de 32 mil agora vai para 300. E Juízes 7, 6 e 7 diz assim: o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, presta atenção que o Senhor falou para ele: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos, e diga a todos os outros: voltem para casa. Voltem para casa. Então desses 10 mil, o restante voltou para casa, e ficou só 300, aleluia. Por quê, pastor? Porque 300 soldados unidos são mais poderosos do que 32 mil divididos. Esses 32 mil não tinham a mesma visão, não tinham o mesmo propósito, se deram ao luxo de ficar com medo no meio da caminhada. Ei, não dê esse luxo para Satanás, porque o medo é um espírito. Satanás muitas vezes coloca medo no seu coração para você não cumprir o ministério ao qual Deus te chamou. Satanás muitas vezes diz para você: você não vai dar conta. Você sabe que tem um chamado pastoral, e Satanás diz para você: você não vai dar conta. Para você não serve, você não vai conseguir. Quem garante? Quem é Satanás para garantir isso? Quem? Ele não é nada, ele está perdido. Ele está respirando na UTI, e o suspiro dele ainda, querido, eu choro todos os dias, porque o suspiro dele ainda é aqueles que ainda não saíram de casa para anunciar o Evangelho, para cumprir o propósito de Deus, e não ganham almas para Jesus. Então ele está suspirando todo dia na UTI, tentando ganhar mais um para o inferno. Sabe, mas essa mensagem cabe a nós, de levar mais um para a eternidade, de levar mais um para o céu. Sabe, nós somos mais do que vencedores, a Bíblia declara, mas nós insistimos em não ser os mais do que vencedores. Muitas vezes acontece isso na nossa mente. É uma batalha, né? Uma batalha na mente, no coração, mas nós temos que andar pela palavra do Senhor, aleluia. E aí sabe o que aconteceu, queridos? Eu fiquei vendo essa história, falei: que história maravilhosa. Olha só, o texto diz que Gideão então lidera todo esse processo. E o texto diz nos capítulos seguintes que o Senhor dá vitória para eles, mas eles precisaram concordar com Gideão. Eles precisavam concordar com Gideão, porque Gideão começou a liderar o processo ali da vitória do povo de Deus. E aí eles disseram assim, no texto que você está ouvindo aqui nessa noite: olha, quando eles começaram a batalha, quando os 300 se reuniram, e aí Gideão dá um direcionamento para ele. Vamos pegar o direcionamento de Gideão aqui,
Olha só. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias. Olha a organização. Em grupos. E entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio. Uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. Olha só, presta bem atenção nos detalhes. E disse-lhes: olhem para mim e façam o que eu fizer, como eu fizer. Foi a palavra de Gideão para aqueles 300. Façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vocês tocarão a sua trombeta ao redor de todo Israel, e dirão: pelo Senhor e por Gideão. 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 Grave isso. Grave isso. Sabe por quê? Porque o povo estava ali não só pelo Senhor, mas pela sua liderança. Pelo Senhor e pelo pastor Domingos. Pelo Senhor e pelo pastor Domingos. Pelo Senhor e pelo pastor Domingos. Ei, e a gente tem que fazer isso sim, sabe por quê? Porque isso jamais iria ensoberbecê-lo. Jamais. Isso faz com que possamos reconhecer a nossa liderança. Deus trabalha com liderança. Desde Gênesis Ele trabalha com liderança. Desde Gênesis Apocalipse Ele trabalha levantando líderes, levantando os seus ungidos. Mas alguns insistem em reconhecer o Senhor, e insistem em não reconhecer, obedecer e serem leais e fiéis à sua liderança. Mas não era o caso desses 300 homens. Eram 32, todos os outros foram embora e os 300 ficaram. Eles poderiam dizer assim: ó, nós vamos pegar a espada, Gideão, e nós vamos já começar arrebentando a boca do balão. Vamos vencer esses 500 mil aí. Mas é interessante que Gideão disse: não vai ser pela espada no começo. Primeiro vai ser com uma tocha, com um cântaro e com uma corneta. Bem explicado? Eles disseram sim, bem explicado. Então quando eu fizer, vocês fazem igualzinho eu faço. Então nós vamos começar a derrotar os nossos 500 mil adversários. E eles ouviram o ensinamento. Então, sem espada, sem armas físicas, apenas com unidade e obediência, eles tiveram vitória. Aleluia! E o inimigo não derrotou eles, não subjugou eles, e eles tiveram vitória. Aleluia! Glória a Deus! Apenas com unidade e obediência. Simplesmente assim. E aí nós vamos para o encerramento fazendo algumas perguntas. De que adianta dar uma visão a uma igreja se metade dela não obedece? Se metade dela não obedece. E aí nós somos a igreja, amém? Eu e você somos a igreja. Desde que entreguei a minha vida para Jesus, eu sou a igreja. Então se Gideão desse a ordem para alguém, e alguém hesitasse e falasse assim: não, eu não vou tocar a trombeta, eu toco 2 minutos depois. Derrota. Sabe por quê? Porque não tem unidade. Não tem unidade. Derrota na certa. Mas quando ele fez, todos fizeram, e aconteceu a bênção sobre a vida do exército e de todo o povo. Perceba que a vida de milhares de pessoas estavam dependente dessa obediência, dessa unidade. Muitas vezes a vida de milhares de pessoas que estão aí fora depende da minha obediência e da sua obediência. Da nossa unidade, de dizer assim: olha, eu vou fazer discípulos de todas as nações. Eu vou anunciar o que o Mestre está fazendo na minha vida, na minha família, e não importa qual seja a ferramenta, seja um grupo pequeno, seja um culto, na visão que Deus deu para o pastor e que ele direcionar, nós vamos entrar nessa visão e nós vamos conquistar e vamos salvar milhares de pessoas por causa da obediência e da unidade. Sabe, o segredo não está na estratégia, não está no louvor, no prédio, mas na unidade. Igrejas que não crescem geralmente estão divididas, elas têm preferências e começam a criar barreiras. Cada um quer seguir o próprio caminho, cada um tem o próprio pensamento. Mas as igrejas que se alinham à visão da palavra de Deus, elas crescem, as pessoas são adicionadas. A Bíblia diz, nós lemos no texto de Atos, que o Senhor ia acrescentando dia a dia aos que iam sendo salvos. Ei, salvação para a eternidade. Essas pessoas vão morar na Nova Jerusalém. É salvação, não é qualquer coisa não.
é salvação, é vida eterna, querido. É para reinar com Cristo o resto da vida. Atos depois já não só se acrescentava os salvos, mas se multiplicava poderosamente, porque eles entenderam o poder da unidade. Sabe, eu quero desafiar você hoje a pegar a sua espada espiritual e declarar: olha, é espada pelo Senhor e pelo pastor Domingos. É espada pelo Senhor e espada pelo anjo dessa igreja que está nos direcionando, que está nos mostrando, vamos fazer isso. Ele disse no último aviso: eu gostaria que ninguém ficasse de fora do seminário de intercessão. Ninguém é ninguém. Espero que você esteja aqui, sabe por quê? Ele disse: será um marco na nossa vida, será um divisor de águas, vai mudar a história da minha e da sua família. Você percebe as palavras que estão sendo liberadas aqui? Você percebe o Gideão liberando uma palavra sobre a sua vida de vitória, de direcionamento, de ensinamento, de obediência? Muitas vezes os Gideões estão aqui, lutando como guerreiros, nos seus relacionamentos com Deus, e eles estão em todos os lugares. Eles estão no ministério de jovens, eles estão no ministério de adolescentes, eles estão lá nas mulheres, eles estão lá nos homens, eles são líderes de louvor, que estão tentando trazer mais pessoas, ensinando pessoas. Que trabalho maravilhoso, a escola de música que está aqui na nossa igreja. E aí o Senhor tem um ministério para você no louvor, e você não vem, não se matricula na escola de música para vir aprender. Quando que você vai entrar aqui se você não obedecer aquilo que Deus está direcionando a sua vida? Queridos, a estratégia não está na estrutura humana, mas na unidade. Você pode ter uma mega igreja toda estruturada, se não tiver unidade, rui tudo. Eu já vi igrejas ruir tudo. Igrejas de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, rui tudo, cai tudo, porque não tinha unidade. Sabe, a maioria das igrejas não sai do lugar, porque não tem unidade. E aí, eu estou acompanhando um grupo de pastores do mundo inteiro, e eles participam de um grupo de revitalização de igrejas, no mundo todo, por pastores das principais igrejas do mundo. E eles chegaram a uma estatística que tem 7 milhões de igrejas cristãs. Diga comigo, 7 milhões não é 7 igrejas. É 7 milhões de igrejas cristãs no mundo todo. E a estatística diz que 6 milhões não crescem. 6 milhões, das 7, 6 milhões não crescem. 4 milhões estão estagnadas, paradas, há mais de 7 anos. 7 anos, sem crescer uma pessoa. 7 anos, sem nenhum batismo. Essa estatística era para a gente começar a chorar. 7 anos, sem nenhum batismo. 2 milhões de igrejas estão fechando por diversos motivos e vendendo os seus prédios. 2 milhões de igrejas. E 1 milhão de igrejas, presta atenção nessa estatística, elas estão crescendo. 1 milhão, apenas 1 milhão dessas igrejas estão crescendo. Você sabe qual é a diferença entre elas? A Bíblia é a mesma. A Bíblia que eles leem é a mesma. O Deus que eles servem, que eles adoram, é o mesmo. É o Deus Yahvé, todo-poderoso, que eu e você servimos também. A oração é o mesmo, é a mesma. O batismo com o Espírito Santo, que acontece nas 1 milhão, acontece nas 6 milhões também. Do mesmo jeito, eles têm algumas coisas em comum. Mas qual é a diferença, pastor? Qual é a diferença? É que as que estão fechando resolveram brigar entre si. As que estão fechando resolveram brigar entre si. Os irmãos brigam entre si: eu não concordo, eu não apoio, eu não vou dar meu dízimo para essa igreja, eu não vou dar o meu dízimo para o Senhor, porque eu não concordo, porque eu tenho os meus ensinamentos, eu tenho os meus conceitos, e eu tenho o meu orgulho, eu preciso prisar por ele. Sabe, quem não concorda, acha que é só uma preferenciazinha. Não é uma preferenciazinha minha, sabe? Eu tenho assim, o meu pregador principal do domingo, então tem domingo que eu não vou, porque não é o pregador que eu vou pregar. Você acha que é só uma preferenciazinha, mas não é uma mentira do diabo. Sabe por quê? Porque naquele dia, aquele pregador que às vezes talvez você não queira ouvir, é aquele pregador que vai pregar a mensagem que vai mudar a história da sua vida. Mas enquanto você não aprender a ouvi-lo, enquanto você não sentar para ouvi-lo, algo não vai destravar na sua vida. Sabe por quê? Você precisa aprender o caminho da obediência, da unidade e de honrar a todos. Aleluia! Glória a Deus! É desse jeito. Muitos estão sendo enganados por uma mentira diabólica. Cuidado com isso.
talvez sua preferência não seja sua preferência mesmo. Talvez você esteja sendo enganado há muito tempo. E aí, querido, eu tenho um apelo para você nessa noite. Eu tenho um apelo para você nessa noite. Espada pelo Senhor e pela liderança dessa igreja. Espada pelo Senhor e pelo pastor Domingos. Espada pelo Senhor, espada pelo pastor Domingos. Espada pelo Senhor, espada por Gideão. Ei, querido, esse é o meu apelo. Sabe, eu quero que você nessa noite, eu quero que você desaprenda a ser uma voz discordante. Sabe por quê? Porque isso mata você como igreja. Para de ser uma voz discordante e seja uma voz concordante, que constrói alguma coisa, que contribui com alguma coisa. Isso é muito importante para a sua vida, para a sua sobrevivência. E sabe, eu quero encerrar essa mensagem e espero que você não ache essa mensagem legal. Porque essa mensagem não é para ser legal. Essa mensagem é para levar você ao arrependimento e pegar você e levar você na cruz. Na cruz, para você morrer de novo. Sabe, para você nascer de novo, de verdade, manter a essência que era lá no começo, onde você ouvia o direcionamento e você seguia, e tudo acontecia conforme o Senhor queria. Sabe, o que eu quero te pedir hoje, eu não quero te pedir uma oferta de $1 milhão, a oferta de $1 milhão é pouco. Eu quero pedir que você coloque lá na cruz, nessa cruz que o Senhor está te levando hoje, sabe o que? Eu quero que você coloque todas as suas opiniões lá. Eu quero que você coloque todas as suas vozes discordantes lá. Sabe por quê? Porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce, é assim que o mover de Deus começa a acontecer na nossa vida. É assim que o menos de Deus vai acontecer na nossa vida, quando a gente aprender verdadeiramente a carregar a nossa própria cruz. Aleluia! Então, como construir algo eterno, se você não entregar algo que vale muito? Sua opinião vale muito? Sua discordância vale muito? Então põe lá na cruz. Põe lá na cruz. Você vai ver algo eterno que vai ser construído nessa cidade. Você vai ver algo eterno que vai ser construído na sua casa, na sua família, dentro da sua empresa. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Quando você parar de dizer assim, eu não consigo pregar para essas pessoas aqui do meu serviço, não consigo. Pregar para esse povo da faculdade, não consigo. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida quando você pegar esse não consigo e pregar lá na cruz. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Um evangelista que vai ganhar milhares de pessoas. Ei, escute, você vai ganhar milhares de pessoas. É o Senhor que está falando com você. Deus está pedindo para você abrir mão do seu eu, da sua individualidade. Foi assim com os discípulos, foi com o apóstolo Paulo, foi com os outros que vieram, e não vai ser diferente comigo, e não vai ser diferente com você, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Consegue compreender? Ele não vai abrir mão. Não, peraí, esse aqui não consegue não. Não, é para todo mundo essa palavra. É para todos nós, é para todos nós. Você trocaria a espada por uma tocha? Um cântaro e uma corneta? Trocaria? Porque foi os 300 que tiveram que fazer isso. Não, Gideão, vamos, nós temos melhores espadas, temos os melhores escudos. Não, nós não vamos assim, pelo menos agora não. Primeiro nós vamos com uma tocha, um cântaro e uma corneta. Vocês podem ir? Podemos. Então aquilo que eu fizer, vocês façam também. E aquilo que ele fez, eles fizeram também. E começou-se a grande vitória. E eles foram vitoriosos. Com Deus, menos é mais. E aí eu quero perguntar para você hoje, para que você possa reverberar na sua vida. Quem é você depois dessa mensagem? Quem vai ser você depois dessa mensagem? Você vai estar entre os 32 mil? Você vai estar entre os 2 mil? Ou você vai estar entre os 300? Eu quero estar entre os 300. Aleluia! Seja uma voz concordante, não discordante. Sirva as pessoas, sirva a igreja, sirva a sua liderança. Você não é dos 30 mil, você é dos 300. Aleluia! O Senhor chamou a gente para ser do exército dos 300. Daqueles que vão conquistar, daqueles que vão brilhar com Cristo, que vão ser sal nesta terra, luz nesse mundo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos colocar em pé agora em nome de Jesus.
Espero que você saia daqui hoje alegre, feliz em seu coração. Porque a Bíblia diz que o bom pai corrige o filho que ama. E espero que você saia daqui nessa noite chorando na presença de Deus. Eu espero que você amanheça amanhã na segunda-feira chorando e perguntando assim para você mesmo: será que eu estou entre os 300? Será que eu estou andando em unidade com o Senhor e em unidade com o meu pastor Domingos? Como igreja do Senhor, será que eu estou andando em unidade conforme a palavra de Deus? Essa pergunta é para reverberar dentro do seu coração, para mudar a sua história, porque ela precisa ser feita várias vezes na nossa vida, durante a nossa caminhada. E o meu apelo para você nessa noite é que você, no momento certo, e a hora é agora, o dia é hoje, possa dizer: espada pelo Senhor e pela minha igreja. Espada pelo Senhor e pela minha igreja. Que nós possamos ser uma liderança abençoada. Que quando o pastor disser assim, ó, nós vamos por aqui, então nós vamos. Vem aqui, pastor Josenir, de novo, vem aqui, pastor. Estamos aqui juntos, ó, 2 crentes, forte, bonito. E aí o pastor Domingo fala assim: pastor Josenir, pastor Aslan, vocês vão seguir até aquele caminho, até chegar perto daquele controle remoto do ar-condicionado lá. Bora lá, pastor. Ó a igreja em movimento, ó, não está mais parada, ó a igreja em movimento, ó. Oh, glória a Deus. Aí chega aqui, ele fala assim: agora vocês vão voltar até lá no caminho onde vocês vieram. Aí a gente vai, ó a igreja em movimento, ó. Está movimentando, não tem nada travando, está caminhando, está prosseguindo para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ei, sabe qual que é a conclusão dessa dinâmica? É muito fácil a gente ser igreja e falar que está junto quando a igreja está parada, igual a dinâmica que eu fiz no começo. Eu quero ver quando ela precisar caminhar. Eu quero ver quando ela precisar caminhar. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus.